Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Nicole Evelyn e nesse vídeo eu vou recontar o livro História no Mundo dos Anjos, que foi escrito pelo padre José Antônio Fortea, da editora Palavra e Prece. Como o nome já diz, esse livro conta a história da origem dos anjos, como tudo começou, antes que o mundo se tornasse mundo. Quem ainda não leu esse livro, eu super recomendo, ele revela um monte de curiosidades sobre o mundo angélico. Então vamos começar? A nossa história aconteceu antes dos faraós, antes que a primeira gota de água caísse no primeiro mar, antes que Deus erguesse seus braços e dissesse faça-se a luz. A nossa história é a mais antiga de todas. Não há nenhuma outra história antes dela, até porque aquele que veio antes de nós não tem história. Deus não tem história. Eu, um anjo, contarei a vocês essa história, embora não possam compreender muitas coisas. Inicio agora a minha história. Imaginem Deus como sendo uma esfera com luz e proporções infinitas. Deus não é esfera, ele não tem nenhuma forma geométrica. No entanto, eu peço que vocês imaginem o grandioso Deus como sendo uma esfera de luz. Essa esfera estava sozinha no meio do nada, da escuridão absoluta. Ninguém a contemplava, ninguém podia vê-la, porque não havia ninguém. De repente, algo aconteceu. Era a primeira vez que acontecia algo por fora da esfera. Uma voz poderosa ressoou no interior dela e disse: faça-se. Aquele ato se assemelhou a várias flores abrindo suas pétalas brancas. Começaram a ser criados milhões e milhões de seres angélicos. Até que o último pulsar de luz se extinguiu. O último anjo havia sido criado. Os espíritos olhavam-se entre si, se conheciam. Eles foram jogados do nada à existência. De repente, a esfera falou. Tratava-se de uma voz que podia partir os cedros. Era uma voz potente e grave. Deus se dirigiu a nós. Ele nos explicou quem ele era, quem éramos nós, o que ele esperava de nós, o que devíamos e o que não devíamos fazer. Foi então que cada anjo começou a fazer sua pergunta particular, e Deus, em sua divina sabedoria, conseguia responder todos os anjos ao mesmo tempo. Existiam aqueles anjos menores que não conseguiam compreender muito bem o que Deus dizia, e existiam os anjos maiores que tinham a obrigação de ensinar para eles, de explicar o que Deus queria dizer. Foi assim que começou a se formar as hierarquias. Existiam os anjos menores e os mais sábios, os maiores. Diante da esfera, aquele mundo angélico encheu-se de atividade. Uns ensinavam os outros, outros buscavam a perfeição espiritual, outros se dedicavam à oração. Cada espírito tinha sua personalidade e psicologia. Nós não amávamos com gratidão apenas a Deus, mas amávamos todos. Os dias não passavam, não havia sol, não se passavam meses nem semanas. Deus havia nos ensinado que aquele tempo de escuridão era apenas uma etapa prévia, uma provação que nós devíamos passar. Do mesmo jeito que vocês tiveram a sua provação no Jardim do Éden, nós também passamos pela nossa. Quando nós olhávamos para Deus, a gente via um mar de luz. E às vezes a gente perguntava para ele por quê? Por que não te mostras a nós? E ele sempre dizia que tudo que ele fazia tinha uma causa, embora a gente ainda não entendesse e compreendesse ainda. Ele dizia pra gente que a gente tinha que aproveitar aquele tempo sem tempo, porque chegaria um dia que a gente não teria mais aquela paz. Vocês não podem nunca imaginar quão protegidos nós nos sentimos perto de Deus. Vocês sentiriam o que talvez tivessem sentido se não tivessem sido expulsos do Jardim do Éden. O amor se desenvolveu em todas as hierarquias, porém os defeitos também apareceram. Foi quando nós começamos a conhecer os famosos pecados veniais. No nosso paraíso ainda não existia nenhuma serpente. No pico da pirâmide angélica estava a mais bela criação de Deus, Lúcifer, o mais inteligente, o que mais amava, aquele também que tinha o maior dom sacerdotal, a coroa da criação. Não direi que Lúcifer exibia uma coroa, porque na realidade ele era a própria coroa da criação.
ele só era inferior a Deus. Ele foi o primeiro anjo a ser jogado à existência, o primeiro anjo que foi moldado pelas mãos de Deus. Admirávamos, mas havia algo que nós não sabíamos. Não, nós não sabíamos. Mas Deus, com frequência, lhe falava a sós. Não é que pensasse coisas más, mas Lúcifer se dispersava com assuntos que esfriavam seu coração. Seus próprios projetos intelectuais lhe tiravam o tempo para estar com seu pai. Sem ele perceber, seu coração foi se esfriando. Deus nos revelou que um dia criaria um universo material e que deveríamos adorá-lo feito homem. Jesus Cristo seria o seu nome, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e ele se revelaria a nós humanos. A quinta parte dos anjos já haviam dobrado seus joelhos e inclinado suas cabeças. Lúcifer estava atônito, boquiaberto. Não podia acreditar no que via. Ele era muito mais perfeito e nobre do que humano. Pensou Lúcifer então, por que Deus faz isso comigo? Por que Deus me humilha? Vários anjos se voltaram para Lúcifer e perguntaram com ansiedade, por que não te ajoelhas? Lúcifer então disse, não. Aquele foi o não da história, também o não da dignidade. O teólogo, o sábio Lúcifer, voltou seu olhar para todos os outros anjos e disse, não são vocês que têm que se violentar para aceitar o inaceitável. É Deus que tem feito algo incorreto. Quem como Deus? Essa afirmação foi como um soco no meio da mesa. Foi quando o pequeno Miguel plantou-se em frente a Lúcifer e lhe disse, você é um soberbo. Lúcifer chorou de raiva, não podia resistir àquela afronta. Lúcifer estava pronto para o combate. Em suas palavras havia razão e segurança. Alguns anjos se renderam a ele e diziam, Lúcifer tem razão, Deus não pode nos pedir algo ao contrário da razão. A guerra havia começado. Alguns anjos que haviam se rebelado contra Deus e que estavam ao lado de Lúcifer gritavam, tu, Lúcifer, te convertestes em Beelzebul. Outros lhe gritaram, Satanás. As altas hierarquias lhe exclamaram em coro, eis o diabo. Desse modo recebeu muitos nomes, nomes que têm permanecido até hoje. Então a esfera falou, Deus feito homem seria nascido de uma mulher. Tais serão suas virtudes, amor e heroísmo, que a tornarei a sua rainha, a rainha dos anjos. Dela nasceria a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ela seria a porta. Todos exclamaram, a porta. Desde o trono divino havia sido enviado até Lúcifer um anjo chamado Gabriel. Foi então que Gabriel lhe disse com celeridade e sabedoria, não podes confundir a paciência de Deus com fraqueza. Ele lhe concede tempo. Beelzebul olhou com curiosidade o enviado e então concluiu, eu também sou Deus. Gabriel olhou para ele compassivamente. Depois de 1 minuto de reflexão, suspirou e concluiu. Então todos esperaremos para ver quem prevalece. Se é a força de um Deus ou a de Deus. Havia silêncio na luz de Deus, mas ele observava tudo. Inesperadamente, o Senhor Deus onipotente de todas as coisas dirigiu-se a Satanás. Filho meu, volta para mim. Repito, esta é a última oportunidade. O teu pecado não é maior que a minha misericórdia. Se retornares para mim, você será a joia do céu, a luz da minha compaixão. Terás que fazer penitência, filho meu. Volta para mim. O diabo ergueu a cabeça com toda a frialdade e respondeu, jamais, nunca me ajoelharei. Então Miguel recebeu uma ordem direta de Deus em seu interior. Miguel, o arcanjo, desembanhou sua espada e a mostrou ao dragão. O dragão deu um impulso para se jogar em direção às nuvens de anjos. Miguel, sem duvidar e com um gesto instantâneo, cravou-lhe a espada no coração. O diabo ficou de boca aberta, sem palavras, com seus pés colados no chão. São Miguel estendeu seu braço e lhe deu uma ordem, fora daqui. A grande serpente e aqueles que decidiram se unir a seu destino caíram ao abismo. A palavra de Deus diz que foram trancados em cavernas.
Uma grande emoção nos contagiou quando chegou o momento de penetrarmos aquela esfera que estava diante de nós. Foi então que começou um tempo de purificação. Esse purgatório de anjos situava-se dentro da esfera. Por fim, aí estava. Deus se mostrou a nós com toda a sua contundência. Contemplávamos a Santíssima Trindade com nossos próprios olhos. Estávamos repletos de uma alegria perfeita. Todos os sofrimentos tinham valido a pena. Os planos de Deus eram sábios e perfeitos, agora os compreendimos. Vocês poderão imaginar como foi a entrada de Santa Maria, a Mãe de Deus, nas moradas celestes? Não podem imaginá-lo. Todos nós fomos ao encontro dela. Nós a recebemos como se recebe a uma rainha. Nós fomos testemunhas do encontro entre a mãe e seu filho. Aproveitem o tempo que lhes restam de vida sobre a terra. Não importa quanto vivam, pois no último dia, 1 hora antes de morrer, toda a vida de vocês lhes parecerá como apenas um dia. Fico com inveja de vocês, sinceramente sinto inveja. Você ainda pode ganhar méritos por toda a eternidade. Você ainda pode incrementar o grau de felicidade que gozará para sempre. Você não sabe o que tem, não conhece o valor do tempo. Sinto inveja. Adeus. Adeus. Então, gente, esse foi o meu reconto. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dê o seu like, curta, deixe seu comentário aqui do que você achou e deixe também uma sugestão de livro para me ler e recontar aqui para vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.